nós anunciamos, nós vamos começar a orar, né? Às 16 horas. Então, nós vamos dar início às nossas atividades dessa inauguração das novas instalações do Povo Espírito Santo Paulo. E nós, primeiramente, vamos convidar a Marizinha e a Ana Lívia, que vão nos brindar com o número de música. O número 2, para nós programarmos. Rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, o menino infeliz não se nos ilumina, tão pouco turva se a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos, olhamos-nos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existe música, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tão pouco turva se a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos, olharmos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina.
Falo assim sem saudade, falo assim. Se muito vale o já feito, mais vale o que será, mais vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor seguir. Falo assim sem tristeza, falo que é cobrando que fomos, nós iremos crescer, nós iremos crescer. Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz. Falo assim sem tristeza, falo que é cobrando que fomos, nós iremos crescer, nós iremos crescer. Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz. Para nós darmos início à atividade doutrinária da tarde, nós convidamos o doutor Adriano Morato para fazer a prece da questão. Nós queríamos falar de Jesus em 2 episódios apenas, para que muitos senhores que conhecem através de informações que muitos ouviram falar, que é bom na Gilbertina, Josefina Maria, era chamada, era uma criatura considerada mendiga aqui no Brasil. Ela trabalhou no solar lá no Cavaleiro Petralha, e lá ela tomou as noções do Espiritismo e se sentiu muito atraída pela doutrina espírita, ao ponto dela mesmo dizer que ela queria construir um centro espírita para que, quando ela ficasse velha e não pudesse andar, ela tinha as reuniões mais perto dela. Na ocasião em que nós iniciamos o trabalho da UNE local, naquele tempo era União Espírita Municipal, ou Municipal Espírita, coube-nos visitar o centrozinho dela, que era uma estratégia aqui do lado. E nós entramos um pouco adiantado e aqui se realizava na sala um batizado por um dos nossos companheiros muito místicos. Quando nós sentamos respeitosamente para ver aquela cerimônia, ele disse que fazia batizado porque era uma coisa lícita e lazer, porque fazia em nome de Jesus. E aqui tem um irmão, eu sou Guimelo, um doutor Novelino, o José Russo, que faz coisa pior, eles fazem recomendação de defunto, tem isso muitas vezes. E depois a gente analisar, tem um tipo de proteção
nenhuma, porque era aquela coisa de humildade, e ela escolheu o nome Templo Vicente de Paulo, numa evocação desse espírito admirável, que nós sabemos bem que do século XVI ao século XVII, na França, foi uma dessas criaturas de exemplo, numa França convulsionada, com revoltas, com intrigas. Ele se manteve puro e inatingível dentro dos princípios da caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo há uma mensagem de Vicente de Paulo sobre beneficência, cujo término é uma verdadeira oração, uma exortação dos homens à prática do bem. Nasceu ele em situação muito humilde, e se tornou clérigo. E o seu espírito de renúncia era de tal maneira que, certa vez, ele vendo uma mulher toda aflita, porque o seu marido era um dos asseclas dos piratas do Mediterrâneo, foi preso como contrabandista, e ele, Vicente Paulo, naquele espírito de renúncia, ofereceu para ficar no lugar daquele condenado. E foi aceito sem dúvida nenhuma, e ele se tornou até cativo dessa situação. Cativo por alguns anos. Na outra situação mais aberta dos seus princípios, era um protetor das crianças desamparadas e fundou aquela chamada campanha lazarista. Lazarista porque os seus companheiros alugaram um lugar aonde estava a chamada Casa de Lázaro, ficou então como campanha dos lazaristas. E ali aquele homem desenvolveu com a sua dedicação, com o seu amor às crianças, e notadamente na evocação daquele Cristo que era o guia mais interior, uma das páginas mais lindas que pode se falar sobre a caridade, e tanto isso é certo, que é um nome consagrado não só por nós, como por todos aqueles que lhe conhecem as admiráveis lições de renúncia, de desprendimento, de caridade. O sacramento, como Eurípides Barçanufo, São Vicente de Paulo era tido como um dos guieiros, um dos notáveis espíritos de luz que conduziu o trabalho. E para que nós não exageremos muito e não delonguemos, basta dizer que ele, Vicente de Paulo, com Santo Agostinho e outros espíritos luminares, foram responsáveis pela implantação da terceira revelação codificada por Allan Kardec. Então, ao falar hoje deste centro, ao ver ele adaptado às exigências mais nossas, mais modernas, pelos esforços desses companheiros que nós devemos parabenizá-los por esse trabalho, essa tarefa, cabe-nos relembrar de que na reabertura desta casa nós voltamos o nosso pensamento em vibrações de muita sinceridade para este Todo-Poderoso que nos tem dispensado as preces da vida, para que Ele também continue a dar a esta casa a sua assistência através de Vicente de Paulo e outros
luminares da doutrina espírita. Prezados companheiros, nós então aqui estamos reunidos para essas atividades de reinício de programação do Centro Espírita de São Paulo. Quis a misericórdia divina que nós realizássemos aqui na Terra o trabalho que as entidades espirituais com certeza programaram no âmbito espiritual. Como disse o Dr. Armando Assis de Sérgio Feita, ex-presidente da FEB e já desencarnado, quando da inauguração da Casa Máter em Brasília, nós construímos templos de pedra enquanto não sabemos erigir o verdadeiro templo do Senhor em nossos corações. Então, nós somos muito gratos a todos os que nos ajudaram a chegar até aqui. Os que sacrificaram os seus interesses, os que renunciaram às suas horas de lazer, os que contribuíram financeiramente, enfim, todos os que juntos conduziram o barco até aqui. Que Jesus, que Deus possa abençoá-los, hoje e sempre. Queremos enfatizar que esta casa não é de uma diretora. Nós a entregamos à comunidade espírita e principalmente a dona Denise Maria Luz, que lavando roupa materializou o seu ideal, comprando esse terreno e fazendo esse centro. Também a ela que nós entregamos essa casa. E não nos falte entusiasmo para nós possamos dar vida, dar alma a essa casa de pedra. Contamos com a colaboração de todos. Muito obrigada e que Jesus possa continuar a nos amparar, que o Espírito de Vicente de Paula, sua equipe espiritual, Em seguida temos o Dr. Agnello Morato, também conhecidíssimo. Nós estamos aqui com o Dr. Agnello Morato, representa para todos nós que estamos nessa casa uma gratidão que nós temos na época da Mocidade Espírita, e foi com ele, com o Dr. Tomás, com a Dona Aparecida, que nós aprendemos que devíamos dedicar as nossas horas ao trabalho espírita. Então o Dr. Agnello representa a casa onde nós estivemos, a maioria da diretoria que é atual aqui na casa. Toda essa parte esteve reunida na Nova Era, que é, por assim dizer, a mãe desta casa também. A Doroti e o orador da tarde de hoje, que é o Newton, que dispensa qualquer apresentação. Ontem ele falou durante o mês de Kardec e hoje vai fazer a abertura oficial.
Eu devo dizer a vocês que hoje nós estamos resgatando duas dívidas. Uma, como prestigiando, sabemos que um trabalho espírita só se realiza graças à colaboração de todos os irmãos, e esses irmãos nós queremos que continuem conosco aqui, nos ajudando, nos auxiliando e nos mostrando os caminhos que nós temos que seguir para atingir os objetivos espirituais. Passamos a palavra ao Nilton, agradecendo a ele também a presença entre nós para realizar esta comemoração. Que Deus nos ampare a todos. Meus amigos, inicialmente desejo-lhes a paz de Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor. É-nos realmente motivo de muita alegria encontrarmos aqui no Centro Espírita Vicente de Paulo, na sua fase restaurada, para este intercâmbio de corações. Realmente havíamos combinado nosso encontro quando se oportunasse, como está se oportunando agora, a reestruturação do Centro Vicente de Paulo. E como disse o Felipe Salomão, a palestra Prisões Sem Grades foi esquematizada para ser lançada em Bauru, na Convesp, na Concentração de Mocidades Espíritas do Brasil Central e Estado de São Paulo. E nós resolvemos dar um tom didático em que dispensaríamos, como dispensamos, aquele revestimento escolástico mais tendente a uma trajetória do discurso, entrando diretamente no miolo dos quadros, para que pudéssemos desenvolver argumentações em torno de perfis psicológicos, almas que ressurgem no teatro da vida com as suas possibilidades e as suas carências, com seus aspectos positivos e negativos, a falarmos de um passado remotíssimo do qual todos nós proviemos. E aqui nos encontramos e estamos nos desembocando no painel das condições presentes, em que cada um é o que é. Emmanuel já nos diz que é mais fácil o homem pisar no solo da lua ou na superfície de um astro qualquer, dentro ou fora do sistema, do que uma alma viajar para outra alma. Como é difícil uma alma viajar para outra, porque para isso é mistério que ambas tenham
Por isso que nós elaboramos a palestra Prisões Sem Grades, que no fundo é um estudo das fixações mentais e emocionais que todos nós temos e poderemos desenvolver e que se nos constituirão, talvez, quem sabe, o nosso advogado de acusação depois. Lembramos-nos do Dhammapada, quando diz: aquele que cometer uma má ação receberá um choque de retorno, quer esteja no céu, na terra ou em alguma das fendas da montanha. E a doutrina espírita levanta o conceito de responsabilidade individual a dizer-nos que antes de sermos filhos dos nossos pais presentes, somos muito mais filhos do nosso passado espiritual. E com eles estivemos em variadas experiências, tendentes ao bem ou tendentes ao mal. E por isso que os temos agora no mesmo palco de lutas. Não somente pais, mas todos aqueles Deuteronômio, que os judeus chamam de Halea Devarim, no capítulo 24, versículo 16, de forma que os filhos não se farão matar pelos seus pais, nem os pais se farão matar pelos seus filhos, porque cada um se perderá pelo seu próprio engano. Passagem esta que se entrosa maravilhosamente ao que nos diz o profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20. O filho não herdará o pecado do pai, o pai não herdará o pecado do filho. A justiça do justo cairá sobre ele, como a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Passagem essa também que se entrosa admiravelmente com o que nos diz Paulo de Tarso na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 12. Todos nós prestaremos contas, cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Eis porque o levantamento da palestra Prisões Sem Grades, para que pudesse admirar por alguns instantes, numa trajetória de destino, estas almas que vêm, que se comportam dessa ou daquela maneira, trazendo-nos a sua mensagem para a nossa edificação. Partamos, portanto, para a palestra Prisões Sem Grades. Ali estava eu, cambaleante na terra fofa. A rigor, eu não sabia dizer se o nevoeiro começava no íntimo da alma ou se estendia em derredor. Aqui e ali, cruzes, acolá, anjos de pedra entoavam horrendas árias, lousas de barro, túmulos solitários, traziam-me evocações para o futuro. Era noite, e noite escura, em Belo Horizonte. Por que motivo me encontrava assim, dentro do cemitério do Bonfim, naquela tardia hora? Quando entrara, vira bem o que estava grafado na porta: Morituri mortuis, aos mortos os que vão morrer. Em verdade, designa um conceito materialista, porque nós não morreremos. Poderá se desfazer no pó aquela casca que se nos constituiu uma maneira de apresentação na vida. Esta casca eletrônica fugidia que é o próprio corpo. Entretanto, nós não somos o nosso corpo. O nosso centro de consciência destaca-se para além de todas as limitações corporais.
E podemos ver de como os cristãos primitivos se entrosavam no seu conceito uno com as esperanças do Espiritismo, quando, nas catacumbas cristãs de Calixto e Priscila, de Sebastião e Domitila, no próprio coração de Roma, onde se reuniam os cristãos primitivos, observamos as inscrições, os epitáfios, que se encontram nos lóculi e nos arcosoles. Os lóculos eram os sepultamentos processados em que o corpo era enterrado em direção à terra. Eram frases admiráveis que sempre insinuavam a vida, mostravam a vida, canalizavam a vida e nunca a morte. Gláucia, querida filha, estamos sempre juntos. Lina, jamais te esquecerei. Flávia, glorificada na arena. Festo, Jesus te abençoe. Crescêncio, vive. Sempre e sempre palavras a denotar todas as experiências fracassadas, as aventuras turbulentas, para que possamos nos fazer mais adiante do alto da colina, via o piscar das luzes na madrugada de Belo Horizonte. O que estava fazendo eu ali? Até então, não o sabia. Lutando com dificuldade, ensaiei os primeiros passos, mas à medida que andava, notava que fortes laços de imantação me puxavam para a cova rasa. E depois, passando por entre aleias, ciprestes e chorões, fiz-me na frente do cemitério. Passei pela porta, que estava entreaberta, e vi um bonde retardatário na terminal. Era um bonde do Bom Fim. Levava mas positivamente não me ouvia o condutor. E como qualquer pessoa, aligerei meus passos e tomei a condução em movimento. Coisa singular. Reparava agora que o condutor se encontrava vestido numa túnica dourada e os botões eram cravejados, em brilhantes. O motorneiro, ao guiar a sua condução, também apresentava-se da mesma forma. O mesmo acontecendo aos passageiros que ali se encontravam. Todos vestidos em roupas talhadas a ouro, evidenciando o ouro. Ao chegar no ponto terminal, notava bandos de notívagos em gargalhadas sarcásticas, dirigindo-se a muitos pontos. E ainda mais apressando os passos, dirigi-me à minha casa, à minha mansão, no bairro dos Funcionários. Entretanto, não pude lá entrar.
a porta se encontrava fechada. Abramos e fechemos parênteses aqui para dizer-lhes que um espírito ainda muito preso às condições humanas, fortemente impregnado na sua estrutura mental, sente uma dificuldade para vazar obstáculos, fato muito natural, dada a sua desencarnação imediata e carregando então a condicionamentos de natureza humana. Entretanto, sentia fome. Dirigi-me a uma copa e vi dentro de uma cestinha de vime pães que ali se encontravam para o café de amanhã. E atirei-me neles, e quando tomei uma bisnaga, ela se apresentava como se fosse uma barra de ouro. Uma barra de ouro. Larguei-a e de dependência em dependência berrava aos ouvidos dos meus parentes que eu retornara, que eu voltara. Mas eles se entregavam a sono largo e positivamente não me ouviam. Abandonei agora, um pouco perturbado e perplexo, a minha casa e andei pelas ruas de Belo Horizonte e dirigi-me depois ao alto do Morro do Santo Antônio, onde está uma das caixas d'água que serve a cidade. E quando transformei as minhas mãos numa cuia para poder saborear da água, vi que ela estava inteiramente purpurada. Abandonei também o Morro de Santo Antônio e me lembrei de um velho clérigo da minha relação que oficiava numa igreja de Santa Efigênia. Dirigi-me para lá. A igreja se encontrava cheia de gente nos primeiros momentos daquela manhã. Quando entrei, o crucifixo central se me apresentava como se fosse um enorme cifrão. O confessionário era semelhante a um guichê bancário. E os crentes, quando a missa chegara ao fim e se apresentavam para receber a partícula da hóstia, quando o sacerdote tomava delas e as depositava nas línguas dos fiéis, moedas tilintantes. Saí agora daquela igreja e dirigi-me ao parque da cidade. Fui até a ilhazinha do parque, meditando ou procurando meditar o que estaria ocorrendo, porque agora os pensamentos vinham e iam. De vez em quando se unificavam mais, depois se fragmentavam incompreensivelmente. E ali chorei. Chorei. Estava sem rota, sem um percurso claro. Chorei. E me lembrei de alguém dos velhos tempos de Grão-Mogol, um amigo que eu não pudera nunca compreender pelas suas ideias espiritistas, Cícero Pereira, o herói evangélico espírita de outros tempos, que eu não supera compreender dentro das suas expressões espiritistas. Plasmou-se rapidamente à minha frente, os seus olhos muito bondosos estavam ali patentes, colocou uma de suas mãos no ombro meu e disse-me que eu estava sofrendo de uma estranha prisão, uma prisão sem grades, de tanto plasmar o ouro, mentalizar o ouro, pensar no ouro, viver o ouro através da minha organização bancária. Eu criara na minha substância, na minha intimidade, uma prisão dourada. Disse-me que naquela mesma noite, objetivando um desafogo para o meu próprio ser, ele me levaria a Pedro Leopoldo,
numa reunião de desobsessão do grupo Meimei que funcionava por lá. Quem sabe, ditando as minhas experiências e ouvindo a palavra amiga do doutrinador, eu pudesse coordenar-me um pouco mais. Quando entrei na sala da instituição, as mensagens espirituais mediúnicas que se encontravam nas cadeiras, eu as via como se fossem cheques avulsos. Os livros doutrinários nas prateleiras e nas mesas, eu os recebia como se fossem livros de contabilidade bancária. Tudo ouro por fora de mim, a torturar-me, a prejudicar-me, a insinuar-me uma ideia de negação. Fui suficientemente aclarado do meu problema. Disseram-me desencarnado, eu não pertencia mais ao mundo dos vivos. Eu não conseguia mais deter o talão de cheque. Eu não podia mais falar aos meus assessores a respeito dos negócios do banco que eu dirigira por quase 40 anos. Presentemente, alguém me disse da necessidade de trabalhar em benefício do próximo, porque quem trabalha em benefício do próximo torna feliz o próprio coração. E há pouco tempo, que alegria aconteceu, e disso lhes digo, encontrava-me junto à organização bancária, ao guichê do meu próprio banco, quando eu vi um depositante a lançar em sua conta pessoal grandes parcelas. Lutei desesperadamente para me fazer sentir através dos fios inspirativos na mente dele, para falar-lhe sem palavras físicas: amigo, o inverno vem aí. Há muitas crianças pedintes quase mortas, e que basta-lhes apenas a bênção de um agasalho, a fim de que se restaurem satisfeitas e agradecidas. Realmente ele não me ouviu através dos tímpanos carnais, mas urdiu um pensamento de bondade. Mas a parcela é muito grande para depósito, pensava ele do lado humano. Eu vou deixar algumas destas importâncias entregues à sopa dos pobres de Belo Horizonte, dirigida pelo Efigênio de Sales Brito. Colocou a importância à parte, e o meu coração, num espasmo de amor, exultou. Não lhes posso falar através da palavra física o que eu senti quando consegui, depois da morte, elaborar o primeiro ato de bondade que via concretizado naquela colaboração amiga. Presentemente, estou coordenando um trabalho de assistência social junto com outros companheiros na Vila Salgado Filho. E com que alegria a nossa tarefa de amor e luz se expande num rendilhado de bênçãos. Prisões mentais, prisões espirituais, prisões sem grades. Ali estava eu, cambaleante na terra fofa. Ernesto Pozzano, grande psiquista da Itália, de Gênova, com as suas obras maravilhosas, lança-nos ideias interessantes a respeito dos reais estados d'alma na erraticidade, dos posicionamentos que as criaturas fazem na dimensão diferentes a que são levadas a habitar por efeito da desencarnação. São 16 casos no pequenino livro A Crise da Morte. Devemos transformar a nossa vida humana num fim em si mesma, mas sim no meio para se adquirir uma fidelidade ou uma realidade de natureza espiritual. Porque sabemos que se nos confinamos aqui na Terra, se o nosso horizonte fica sem norte, se nos balbuciamos e se nos atrapalhamos todos, no fim,
haveremos de encontrar escuridão, cinzas, nada. Mas o objetivo da vida não é o bem-estar material. O objetivo da vida é o bem-estar espiritual. Tanto que a vida costuma sacrificar o bem-estar material do indivíduo para que ele possa colher um bem-estar de natureza espiritual. De forma que quando na vida nossa tudo está indo aparentemente bem, com muita fartura, com casa regalada, com possibilidades dentro e fora da cidade, com casa de campo ou com casa urbana, com todos os problemas atingidos e solucionados plenamente, se a criatura tiver são as chamadas calmarias que antecedem as grandes tempestades, porque a vida espiritual não quer nada disso. O que ela quer é que, ao invés de nos transformarmos num processo de expansão humana, tomemos das condições humanas, desloquemos os nossos pontos referenciais e nos transportemos para uma meta de natureza espiritual. Porque, em realidade, a vida espiritual, para beneficiar a essência que somos nós, costuma sacrificar a forma. O que a vida espiritual quer não é um evoluído gordo. O que a vida espiritual quer é um evoluído magro. E pouca gente sabe que o objetivo da vida é justamente este. Porque quando soar a campainha do destino, quando tilintar a campainha de volta, haveremos de deixar tudo, títulos, possibilidades, pessoas, circunstâncias, os mais variados fatores desta vida. Haveremos de momentaneamente perdê-los para retomá-los depois numa situação melhor. Emmanuel, no capítulo 47 do livro Fonte Viva, intitulado Autolibertação, assim nos fala com mestria: se desejas iniciar o teu curso de autolibertação, aprenda a caminhar como se tudo possuísses e nada tivesseis ao mesmo tempo, com todos e sem ninguém. Repitamos esses conceitos de Emmanuel. Se desejas iniciar o teu curso de autolibertação, aprenda a caminhar como se tudo possuísses e nada tivesseis ao mesmo tempo, com todos e sem ninguém. Em verdade, nós compreendemos que no dia do grande adeus, haveremos de deixar tudo em expressões humanas para uma retomada intimamente espiritual. E aqueles que se projetaram a si mesmos para a extrema periferia do ser, onde se encontra a balbúrdia, onde se encontra a fragmentação, onde se encontra a ilusão, aquele que assim faz experimenta uma dificuldade muito grande para retomar-se a si próprio espiritualmente, porque andou projetado para o lado de fora, sem guardar uma essencialidade, uma substância, uma orientação de caráter íntimo. E é por isto que mãe não segura corpo de filho, avô não prende corpo de neto, e irmãos de irmãos, e parentes de parentes, e pessoas de pessoas. Ninguém consegue segurar ninguém, porque nós vivemos e nos manifestamos numa vida fenomênica. Tudo está passando. A única coisa que podemos fazer é estimularmos-nos reciprocamente para que nos desloquemos cada vez mais em função do melhor. Mas agarrar, prender, segurar, isso é impossível, porque desde que o mundo é mundo, muitos o tentaram e o não conseguiram. Prisões mentais, prisões espirituais, prisões sem grades. Ali estava eu, cambaleante na terra fofa. André Luiz, no livro
Os Mensageiros fala-nos a respeito de um desenlace que foi assistido por uma equipe da vida espiritual e que merece ser repetido aqui. Num bairro distante do Rio, depois de agonizar bastante, estava se despedindo do corpo de carne um boêmio, o boêmio Fernando. Injuriar o corpo através de uma vida de orgias fora realmente um ébrio. E o corpo requeria concordata com a vida. Já não aguentava mais estruturado pelo que ele fizera ao veículo físico durante tantos e tantos anos. Dona Amanda, a mulher de Fernando, velava o marido contristada e também auxiliava neste mistério o senhor Januário. A pequenina equipe espiritual chegou porque Fernando dispunha no mundo espiritual da genitora, que era uma valiosa cooperadora do bem e que interferira a favor do filho, pedindo aos seus amigos invisíveis que pelo menos proporcionassem a Fernando, no extremo momento do corpo, a bênção de uma desencarnação mais suave. E Fernando caía cada vez mais na prostração. Foi naquele momento, assistido pelo guia espiritual Aniceto, em companhia de Vicente e André, que alguém, verificando que o ambiente do quarto estava muito parado, o ar não ventilava, causando uma aflição, uma agonia ao moribundo, que respirava realmente com grande dificuldade, insinuou pelos fios da inspiração a Dona Amanda para que ela abrisse a janela do quarto, a fim de que penetrasse no aposento o aroma dos laranjais em flor. Mas naquele instante em que a cena se concretizou aqui do lado humano e que a janela foi aberta, dois rostos horríveis eram alcoólatras desencarnados, companheiros de farras e de orgias de outros tempos, e que agora buscavam o amigo para as mesmas noitadas e para as mesmas farras. Paulo de Tarso, quando nos diz na sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, desta nuvem de testemunhas espirituais que nos acompanham, em realidade alongava um conceito que a doutrina espírita estimularia e retemperaria, porque através da lei de atração e de repulsão de fluidos, estamos a ver que atraímos-nos reciprocamente, segundo seja a nossa predileção, segundo seja a nossa fobia. Milhares e milhões de criaturas magneticamente se nos atrelam no campo íntimo, conforme a nossa propensão de natureza espiritual. E é importante considerar que se pessoas boas atraem boas, se criaturas negativas atraem criaturas negativas, também as viciosas atraem as viciosas, através da lei da aproximação fluídica, da atração e da representação fluídica na paisagem humana. São quadros vivos, são recortes realmente psicológicos que a vida nos traz a falar-nos que além da sepultura, além da jaula de ossos em que momentaneamente nos aprisionamos, está todo um roteiro de luta. Os seres superiores vindo para atender os seres inferiores que deles necessitam. Há realmente uma imensa caravana da paz e da bondade que chega para socorrer os seus irmãos nos baixos mundos fluídicos, nos labirintos dos campos invisíveis, proporcionando-lhes bênçãos contínuas em nome de Jesus. É aquele socorro de que nos fala
André Luiz, quando nos narra a vinda de encarnados nobilitantes às regiões escuras da Terra, ou àquelas regiões fronteiriças ao planeta em que habitamos, no afã da piedade, da caridade e do amor para socorrê-los. E aqui vai, à guisa de observação, um fato muito interessante que nos aconteceu quando estávamos fazendo uma palestra no auditório do IAPI, numa cidade litorânea do Nordeste. Falávamos justamente a respeito das obras de André Luiz, do socorro aos desencarnados necessitados, quando uma pessoa se levantou da última fila e nos disse: com licença para uma parte. Era evidentemente um não espírita, porque espírita não pede assim, ou então espera acabar para solicitar. Deu-lhe a parte incontinente e ele nos disse que era um pastor presbiteriano que se encontrava em trânsito naquela cidade, esperando um colega, e os dois deveriam depois partir rumo a uma cidade do norte, onde ocorreria no dia seguinte um congresso presbiteriano. Mas ele nos falou que achou muito estranho parte desta narrativa, porque andara de livraria em livraria, objetivo de preencher o tempo, e viu quando, numa prateleira, no livro Nosso Lar, justamente havia aquele caso em que os desencarnados com boas possibilidades visitavam os que não tinham possibilidades boas. E ele falou que admirou a leitura, realmente era surpreendente, boa, era uma leitura em caráter elevado, com frases bem feitas. Entretanto, ele era um pastor presbiteriano e nos perguntou: mas desencarnados, carregando cavalos, puxando diligências nas regiões inferiores dos céus, objetivando um atendimento a seus irmãos necessitados, diligências, carruagens, cavalos nas regiões inferiores dos céus? Era a pergunta que ele nos fazia. Olhamos para o relógio, faltavam 15 minutos para terminar a hora que nos foi emprestada no auditório do IAPI, do atual INPS. Se tivéssemos de discursar a respeito de evolução anímica, haveria de demandar tempo, porque era um campo mais dilatado. Como fazer? De que maneira responder aquele à parte do presbiteriano? Então aconteceu em nós o que se chama vulgarmente do estalo do Vieira. Alguma coisa cintilou por dentro e tivemos a resposta providencial. Olhamos para o pastor e lhe dissemos: mas reverendo, se existe alguém aqui nesta sala que tem o dever de acreditar nisso melhor do que nós, é o senhor. E parece-me agora, ao lhes contar o fato, dele com as suas mãos muito gordas no peito, e nos perguntou: mas eu? Do nosso lado veio a resposta pronta: justamente, o senhor não é pastor protestante? Ele falou: sou. O senhor não aceita os 1189 capítulos da Bíblia? Ele falou: aceito. E os 31.133 versículos das páginas escriturísticas? Respondeu ele: aceito. Porém, acontece, pastor, que lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, versículo 11, está escrito que o profeta Elias subiu aos céus num carro de fogo puxado por cavalos de fogo. Por que os seus cavalos de fogo não podem conviver com os meus cavalos desencarnados? E ele realmente falou que não havia se lembrado daquela passagem dos Reis que nos conta do arrebatamento de Elias num carro de fogo puxado por cavalos de fogo. Mas o certo é que nós vemos nessas obras de André Luiz a agradabilíssima informação de que tudo persegue um motivo e prossegue a vida dentro das suas diretrizes essenciais. E à medida que estes seres vão sendo recortados do painel da comparação ou da observação, notamos que não há o de que se
surpreender, porque eles somos nós mesmos. Todos nós aqui nos encontramos, nos juntamos, mas as nossas leis não se confundem. Cada um de nós se encontra sozinho perante o próprio destino, tal como o quis, tal como o quer. Porque, em realidade, as nossas histórias vieram do princípio, com origens diferentes, do capítulo das atrações, dos reflexos, das disposições, das procuras, consoante o livre-arbítrio de que dispomos para poder movimentar a vida dentro destes valores espirituais. Prisões mentais, prisões espirituais, prisões sem grades. Ali estava eu, cambaleante na terra fofa. Como é? O Fernando vem ou não vem? São quadros de alma, de que precisamos nos atentar muito, porque se encontra em jogo o nosso próprio destino, a reparação do nosso roteiro, nós mesmos, com o nosso colorido mental e emocional. Agora, então, abrimos o livro Nosso Lar e vamos encontrar uma doce cena entre a senhora Laura, já muito afeita naquela colônia espiritual, e a sua jovem neta, Heloísa, desaparecida há pouco tempo do panorama do Rio de Janeiro. Uma tuberculose a levava e a refletia no seu organismo espiritual todas as faixas e sequelas da doença que a vitimaram. Era um diálogo atraente entre a avó e neta, em que se procurava um esclarecimento adequado para que a moça pudesse coordenar o seu campo mental. E o diálogo se desdobra mais ou menos assim: vovó, a senhora me pede para esquecê-lo, mas como hei de fazer isto? É uma situação que está acima das minhas forças. Arnaldo era o meu horizonte de luz, era o meu céu com estrelas. Estávamos noivos há algum tempo, e justamente agora, quando eu ia coroar todo um sonho e toda uma esperança, a morte me traz de uma maneira drástica e imediata para este panorama que ainda é estranho para mim. Jamais poderei esquecê-lo e até mesmo imagino como deve estar em sua solidão, sofrendo pela ausência dos meus carinhos. Mas a avó, denotando ser uma entidade de há muito tempo afeita aos chamados problemas e experiências humanas, acaricia a neta e diz-lhe: fala-te assim porque não sabes. Quando o médico da nossa família, Heloísa, nos disse da impossibilidade de levantar teu corpo, não observaste como teu noivo Arnaldo começou a envolver a Maria da Luz em vibrações diferentes? E ela, então, aturdida e estupefada perante a revelação, retruca, revoltada, dizendo: mas não é possível, logo a Maria da Luz, a minha melhor amiga que levava flores todos os dias, de domingo nas visitas hospitalares. E a avó, ainda mais doce e convincente, lhe diz: foi melhor assim. Com o fechamento dos teus olhos para a vida humana, foi bem melhor, Heloísa, que Arnaldo se aproximasse da Maria da Luz, que é tua amiga sincera. Dentro de pouco tempo se entregarão às núpcias humanas, e é preferível que seja ela escolhida, amiga tua, do que se ele se casasse com alguém de psiquismo refratário, intolerante, e que depois, mais tarde, impusesse tremendas barreiras, impedindo que ela chegasse com mais facilidade ao teu coração. Heloísa, o verdadeiro amor não aprisiona, minha filha. O verdadeiro amor liberta. E isto é muito importante observar-se no diálogo de Dona Laura com a neta, porque de vez em quando estamos notando cenas de possessões de amor. A criatura ama, quer seja na fase doce do casamento, do noivado,
ou do namoro, mas ela pensa que a outra é sua propriedade. E aí está o grande engano motivado pelo apego exagerado às coisas. E o que realmente provoca um friccionamento desagradável na estrutura delicada do organismo espiritual é este exagerado apego que nós vamos alimentando desavisadamente em torno de pessoas e de situações. Porque, em verdade, o verdadeiro amor não aprisiona, o verdadeiro amor liberta. Já dizia Krishnamurti, em amor não há tu nem eu. Está certinho, mas é preciso saber que amar não é falsificar a outra criatura. Surpreendemos às vezes com pessoas que dizem assim, principalmente aquelas que consultam depois de conferências, tem assim uma certa timidez de situar os problemas em casa, com os familiares, e vêm procurar uma suavidade na argumentação conosco e lhes guardamos o anonimato. E essas pessoas dizem, sabe de uma coisa? Eu não vou amar mais. Amar foi a minha ruína. Nada de namorar, nada de noivar, porque eu só encontrei pedregulhos e decepções no meu caminho. Nada disso. Agora eu vou ser inflexível, não quero mais. Geralmente, se nós pudéssemos fazer uma anatomia, uma dissecação nesse processo de amor, verificaríamos que as pessoas que se posicionam assim, quase sempre essas pessoas pensaram toda a vida em mais amar do que ser amadas. Porque em realidade, no íntimo amor, no líntimo amor espiritual, quando se ama, cessa aquele eu que limita, para começar aquele nós que se expande. É certo que a pessoa quando ama e é amada, é uma delícia, é uma maravilha. Quem é que não gosta de amar e ser amada? Aquela impregnação de amor que realmente eleva a tônica do próprio existir. O amor é o milagre da vida, é o alimento das almas. Lázaro, numa mensagem transmitida em Paris, em 1862, e que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada Lei do Amor, fala-nos assim: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Notamos, portanto, que o amor é o alimento das almas. Em vão a luz dos astros distantes bailariam na amplidão da terra se não houvesse amor. Em vão o regato que cascateia na pedra e no bosque serpearia por eles sem que houvesse amor. É justamente essa impregnação do psiquismo, essência da vida, motivo final de todos nós. É justamente esta essência que eleva todos os quadros e todos os seres. Porém, é preciso sempre saber se não se trata de um amor que respeita o colorido emocional e mental dos outros, daquela outra forma ou expressão caricata de amor que diz amar, porém querendo sempre avassalar a pessoa amada para que ela tenha suas próprias emoções, as suas próprias pretensões, as suas próprias motivações espirituais. Vemos assim que neste capítulo da senhora Laura com Heloísa, levanta-se um quadro novo, é de que todas as pessoas que estão passando por nós realizam conosco experiências, mas essas experiências poderão se acabar um dia, como realmente serão extintas um dia. Enquanto se nos perdura a forma física, poderemos realizar estímulos inúmeros dentro do teatro da vida humana. Entretanto, um dia veremos de partir para novas retomadas, novas bases, novas esperanças. Prisões mentais, prisões espirituais, prisões sem grades. Ali estava eu, cambaleante na terra fofa. Como é? O Fernando vem ou não vem? Tolinha, não sabes, não viste? Quando o médico da nossa família nos disse da impossibilidade de levantar teu corpo,
não observaste como Arnaldo começou a envolver Maria da Luz em vibrações diferentes? Estas prisões sem grades, que se encontram sobejamente demonstradas em livros mediúnicos, especificamente os que vêm da antena psíquica de Pedro Leopoldo, que é o médium Chico Xavier, notadamente nos livros Entre a Terra e o Céu e Instruções Psicônicas, muito tem-nos a ensinar, porque um dia em contato com Chico Xavier, ele nos expôs a respeito de um assunto de que não tínhamos ainda uma observação direta. Ele nos disse que existe um fenômeno muito comum e pode acontecer até mesmo em ambientes espíritas, é a revolta que a criatura pode ter em saber que o corpo está se acabando devagarinho, que ela vai se despedir mesmo e não tem uma maneira de recompor o corpo. É um processo de revolta que advém da criatura justamente notando que se lhe flui a vida devagarinho, devagarinho, e ela, ao invés de procurar ajudar este desapego, esse desatrelamento do corpo gasto, através de fortes induções mentais ao seu próprio organismo espiritual, ela justamente tende a fazer uma coisa contrária. Ela procura se fixar desesperadamente no lado físico, o que pode lhe trazer dores e inconformismos os mais variados. Se todos nós comparecemos um dia, mais cedo ou mais tarde, para sofrer a eliminação de um passo, para perder uma falangeta, para ser retirada uma parte da orelha numa clínica qualquer, se tanto nos afligimos nessa espera, e geralmente a criatura é muito fraca e tem receio mesmo, e fica pensando, e fica idealizando, e fica plasmando, o que não será quando acontecer a desencarnação, quando nós devemos de partir para uma chamada cirurgia geral? Com a desencarnação não se cuida de perder um dedo nem um braço. Com a desencarnação nós vamos perder o corpo todo, que é o veículo de exteriorização para a nossa presença no plano carnal. E se não houver suficiente comedimento, se a criatura não projetou o seu centro de consciência cada vez mais para o lado não físico do ser, sobrevindo à desencarnação, a tendência dela é ficar inteiramente desvairada, perturbada, no chamado lado exterior, copiando rente aos humanos todos os seus atos, deitando-se na mesma cama, comendo na mesma mesa, dormindo no mesmo aposento, voltando às mesas de refeições com os familiares antigos, realizando maquinalmente o mesmo processo, porque simplesmente, clinicamente, ela morreu, mas em realidade ela não desencarnou dos seus próprios pensamentos. E não desencarnando dos seus próprios pensamentos, ela tem uma dificuldade enorme de retirar-se do panorama humano. E por isso é que observamos os monoideísmos, as fixações mentais urdidas por nós, batidas, repetidas, reiteradas, e que depois se nos constitui uma dificuldade enorme para que possamos nos fazer além. E o último quadro aqui aparece neste estudo das prisões sem grades. O vigilante Paulo, criatura profundamente afeita à verificação de seres nos sítios que fazem divisão entre os lados inferiores e superiores da vida, o vigilante Paulo está atento no seu posto. Recebe a visita de alguns amigos espirituais a saudarem-lhe a tarefa, mas quando vem se aproximando devagarinho, naquela fronteira de sombras, um espírito que se configura femininamente, como que vestido em andrajos, esquálida, magra, cabelos em desalinho, cada vez mais vai se aproximando e configurando o seu vulto junto à barreira, de um lado para outro, em que a vida se expressa.
mas ela se manifestava em tons laborientos. Era uma tristeza as suas próprias frases dolentes, e dizia assim: socorrei-me, amigos do além-túmulo. Eu ando como se fosse uma folha seca largada ao vento. Quanto tenho sofrido e necessito da interferência valiosa de todos aqueles que trabalham para o bem. Preciso de paz no meu coração. Socorrei-me, amigos do mais alto. E André Luiz dá uma nota, dizendo que a tendência dos espíritos que estavam ali era de prontamente varar as faixas de sombras e ir na direção dela, para socorrê-la. Entretanto, o vigilante Paulo lhes disse: aqui o caso é outro. Temos de acionar novos valores. Os nossos prezados visitantes não observam o que eu observo, porque a minha visão está treinada para estes sítios. Observam-na bem. Vejam que 58 pontos negros giram em torno da cabeça dela. São 58 pontos que prefiguram 58 crianças que ela eliminou sem lhes dar a possibilidade da bênção física. E começou a doutrinar de longe aquela mulher das sombras, a falar-lhe assim: minha amiga, a fraternidade deve ser realmente a nossa tônica comum. A caridade deve ser o extravasar de nosso próprio coração em benefício daqueles que andam no caminho desarvorados. Entretanto, que vejo eu, não trazes absolutamente nenhum arrependimento no teu coração. Os teus braços, que poderiam se transformar em galhos frondosos, abrigando as aves do céu, se transformaram em garras de perdição. Por que motivo não deixaste que aquelas criaturinhas retornassem à vida humana para a continuação de suas tarefas, de seus roteiros e de suas provas? Por que motivo te portaste assim? E ela, verificando-se decifrada pelo vigilante Paulo, deixou de pronto toda aquela ensinação de humildade que trazia e começou a gritar alocada, desarvorada: abaixo os oportunistas de além-túmulo! Eu sempre fui uma parteira digna, eu sempre fui uma enfermeira honrada, o reino dos céus me pertence. E como do outro lado ela só encontrava um amparo em silêncio, revoltada, saiu da barreira magnética das sombras e se internou outra vez num ponto mais escuro, forte, revoltada, a passos duros, não querendo. Eis aí de como nós encontramos nestas narrativas quadros fortes e que têm justamente por escopo alertar a fronteira de cinzas. Prisões, prisões mentais, prisões espirituais, prisões sem grades. Ali estava eu, cambaleante na terra fofa. Como é? O Fernando vem ou não vem? Tolinha, não sabes, não viste? Quando o médico da nossa família nos disse da impossibilidade uma enfermeira honrada, eu sempre fui uma parteira digna. E nestes relatos que André Luiz vai trazendo em profusão, as almas vão se edificando. Verdadeiramente não somos criaturas redimidas. Por nós ainda fala um passado exigente, tempestuoso, exigindo retificação. O ontem em nós está muito forte. Paulo alega a realidade da existência na criatura humana do homem novo e do homem velho, cada qual pretendendo abarcar a criatura para o seu próprio lado. E Omar Caiano, seu Rubajá,
espaço à procura de um bem sempiterno. E retomo meu corpo a cada passo, com um pouco de céu e de inferno. Céu e inferno, condições benéficas e maléficas, minuciosamente gravadas e estruturadas na intimidade do próprio ser. E quando nos aproximamos devagarinho para o término desta exposição singela, com que buscamos inaugurar a sede do Centro Espírita Vicente de Paulo, lembramos que a humanidade atual, da maneira como se comporta, como existe, como se tudo devesse acabar e que tudo tivesse de ser feito depressa, à semelhança do ladrão que rouba porque sabe que os seus minutos estão contados, nós nos lembramos de um quadro que pode ser aqui narrado. Um rio, as suas águas descem, nelas boia um defunto, e as águas vão descendo, e sobre ela oscilando as aduncas na intimidade do cadáver, e o cadáver vai descendo o rio, e sobre o cadáver a ave de rapina, e penetrando cada vez mais o corpo morto, procurando apossar-se dele, procurando apoderar-se dele cada vez mais. E o defunto vai descendo o rio, e sobre o defunto o abutre. Ele está tão associado à presa, ele está tão concentrado no corpo morto, que não observa o surgimento das corredeiras, dos rápidos. Mais adiante está o abismo líquido, o despenhadeiro da morte. E o cadáver vai descendo o rio, e sobre o defunto o abutre. 80 metros, 70, 60, 40, 30, e agora as águas correm mais e ele percebe o perigo. Flagela suas asas e vibrações de desespero, quer voar, mas não pode, não pode, não pode mais. Tão associado se encontra ao corpo que se lhe torna impossível o voo, é difícil a libertação. E acabam abutre e cadáver rolando no despenhadeiro líquido, no abismo da morte. Às vezes, levianos e inconscientes, somos a prefiguração da ave de rapina aqui citada. Vamos vida fora acumulando cadáveres. Cadáveres da vaidade, cadáveres do orgulho, cadáveres da ambição, cadáveres do falso domínio, cadáveres da ilusão. E quando o túmulo bate a porta da alma anunciando renovação, somos impotentes para abandonar de pronto os frutos podres que a nossa leviandade, que a nossa inconsciência, que a nossa imaturidade acumularam pelos humanos caminhos. Entretanto, com todos os nossos prejuízos íntimos, limitações, fragilidades, mesmo com todo esse orçamento da prece, buscando o conforto e o consolo daqueles que se encontram mais alto. E certa vez Chico Xavier nos disse nos bamboás de Pedro Leopoldo que o que atrai cheios de dificuldades, cheios de limitações, com um passado exigente, querendo que voltemos de onde saímos. Entretanto, quando existe suficiente humildade para, com todo este cortejo de dificuldades em nós, fazermos além,
pedindo-nos a proteção dos Espíritos do Senhor, eles, no milagre de amor, encurtam o imenso abismo que existe entre a grandeza do Cristo e as nossas imperfeições, e se aproximam de nós, envolvem-nos com seus eflúvios salutares e nos dizem estas boas palavras: vós que viveis errando lá por fora, no caminho onde a treva impera e mora, ansiando a vida, à busca do interesse, neste egoísmo brutal que dia a dia cresce em vossos corações, vós, almas tristes, se não vistes a luz, se a luz não vistes, almas sem fé, depois, maravilhados, ajoelhai ante este altar, e no peito cruzai as mãos, vendo em cada canto, olha os irmãos, enquanto a vossa prece para o céu se evola, porque aqui dentro há um templo, o templo escola. Ah, não sabeis, é certo, ele redime, e apaga as manchas d'alma, e apaga o crime da noite que trazeis no coração, com reflexos de luz que as ciências dão. Não sabeis, mas entrai, porque vereis o infinito poder de suas leis. Há muita luz cá dentro, é a luz das almas que lutam, que se não sabeis, mas entrai, porque vereis o infinito poder de suas leis. As escolas pequenas são estrelas, as grandes sóis reais, sente-se ao vê-las um clarão que acende, que ilumina a estrada celestial sabedoria. A escola é um facho, é um sol que não se esconde, é um mundo que interroga e que responde, evangelho de amor que vive aberto, é o próprio Deus, a escola é Deus por certo. Dizem que houve no Oriente um ser outrora, que sendo espiritual fez-se homem embora, e entre os grandes de então das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno, e era grande o maior, sendo pequeno. Concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra, e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola. Escola, verbo, sol, clarão, verdade. Voz do Cristo, visão do céu, como há de passar o ser humano sem ter luz? Se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede, vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que a escola é paz, é luz, é amor, é glória. Então, nós encerramos essa parte do final.
Que grandeza, que beleza. Sentimos, Senhor, as nossas fraquezas. Há um fantasma que nos corrói, é a nossa vaidade e o nosso orgulho. Vós o dissestes: vinde a mim, vós que vos achais sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis o descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Fardo de brandura, de candura, de mansuetude e humildade. É com este fardo, carregando as nossas costas, que podemos paulatinamente abater por terra Antes de fazermos o sorteio dos livros, nós queremos dizer que a diretoria desta casa, como está escrito lá naquele canto, e que a partir dessa semana que vem, nós vamos ter uma semana de estudos espíritas. Que vai tratar do tema cuidar do corpo e do espírito. Esta palestra vai ser naquele esquema que nós já fazemos tradicionalmente. Papel para perguntas e as pessoas perguntarão sobre o assunto. Na quinta-feira teremos a Alzira Batista, que vai falar sobre a obra de Sheila Bemei pela psicografia de Chico Xavier. Na sexta-feira teremos o Eurípides Barçanucci Carvalho, que vai falar sobre a obra de Humberto de Campos, também pela psicografia de Chico Xavier. E, finalmente, no domingo, já que no sábado nós iremos participar do mês de Kardec lá na Nova Era, com a palestra do Dr. Alexandre Sec, às 3 horas da tarde, no domingo, nós teremos aqui neste salão um culto do Evangelho, que será realizado com as presenças do Solange Ayrton Neves Cunha, lá de Perópolis, e o Dr. Alexandre Sec. Nós faremos aquele esquema que é tradicional lá em Perópolis, em Uberaba. Abriremos um tema e as pessoas comentarão, as que estiverem aqui presentes. Então nós queremos convidar todos vocês que estão aqui para que estejam também durante a Semana de Estudos Espíritas. E na semana seguinte, nós teremos os trabalhos normais. Na segunda-feira, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que será coordenado pelo Sr. Nelson Silveira. Na terça-feira, reunião de estudos mediúnicos com a direção da Dona Maria Helena. Na quarta-feira, reunião de estudos da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, a semelhança do que é feito lá no Centro Espírita Monsenhor Cândido Rosa. Nós faremos aqui, coordenados esses estudos pela Doroti. Na quinta-feira, teremos um grupo do Humberto Espina, que fará também estudo do Livro dos Espíritos. E na sexta-feira, teremos um grupo de desenvolvimento mediúnico, cuja encarregada é a Arlete, o Biari, que está aqui também presente. Todas as pessoas que quiserem participar das nossas reuniões, nós estaremos com as portas abertas para receber todo mundo. Sabemos que os confrades que aqui estão já têm os seus dias tomados. Inclusive, nós faremos passes, reuniões de passes,
às 9 horas da manhã e às 3 da tarde. Nós estamos querendo colaboradores que possam vir transmitir os passes aqui nessas oportunidades. Já temos 2 dias. Quarta-feira à tarde, teremos o grupo da Lourdinha Bartossi, juntamente com a dona Manuela e outras companheiras, dona Alda, que virão aqui fazer o passe.